Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. É com muita alegria, né, que nós vamos fazer a meditação desse tema do Kairós, né? Estamos falando sobre a importância dessas verdades, né, dos escritos da Divina Vontade. E no meu tema, né, nós vamos falar sobre o próprio Jesus, na verdade, que fala, né? É o próprio Jesus que fala. Então ele vai falar do valor imenso desses escritos, né? E ele vai falar que são caracteres transmitidos do céu, né? Da pátria celestial, do céu para cada um de nós. E eles vão fazer cerco ao querer humano, né? Então é muito incrível esse trecho, né? O tema é assim: valor imenso dos escritos sobre a divina vontade. São caracteres transmitidos da pátria celestial. Como farão cerco ao querer humano? Desejo do coração de Jesus. Suas ações são exércitos que pede o reino do Fiat. Então, com muita alegria que vamos meditar, né? O meu nome é Ruth Assunção, né? Já tem uns 4 anos, eu acho, que eu tô aqui no grupo, que eu estou na Divina Vontade, né? É com muita alegria, né? Que nós estamos aqui para partilhar, né, esse tema e ver o que Jesus quer nos ensinar hoje, através dessa meditação, através dessa palestra. Então, é muito interessante no começo do trecho, né, porque a impressão que a Luísa fala que ela teve, né, ao escrever sobre a divina vontade, é a mesma impressão, é o mesmo sentimento que a gente tem ao ouvir falar, ao ler, né, a partilhar sobre, né? É a mesma coisa, a gente vê, realmente sente essa vida que ela fala, porque ela fala que ela sentia tal impressão como se visse correr nas palavras escritas, ó, uma vida divina viva e palpitante. Sentia a força da luz, a vida do calor do céu, a virtude do Fiat, né? Ela fala do Fiat divino, né? A virtude do Fiat divino que age no que lia, né? E agradecer de coração a Jesus, com tanto amor, se dignar a fazer-me escrever. Então, a gente também essas palavras não são qualquer palavra, tem vida, né? Se você pegar e uma pessoa te contar uma história, você percebe que ela é uma pessoa que está viva, né? É uma pessoa que existe, é uma pessoa que pensa, uma pessoa que tem desejos, tem sentimentos. Quanto mais ela te contar, mais você sabe dela, né? E você sabe. Só que se um amigo, né, uma pessoa que você encontrar, te contar da vida dela, você vai se encantar, mas você não vai se ver parte dessa vida, né? É uma outra pessoa que mora em tal lugar, que tem os seus parentes, né, sua vida. Você não vai sentir assim que você está nessa vida, que tem alguma ligação com você, né? Mesmo que seja até um parente próximo, cada um tem a sua vida. Os meus irmãos têm a vida deles, por mais que são meus irmãos, né? Eles têm todo um universo, né, deles, de sonhos, de projetos, de conquista, cada um realizando sua vida, construindo a sua família. Então, por mais que eu tenha uma ligação de irmão, mesmo assim, né? A gente compartilha coisas diferentes, gostos diferentes, opiniões diferentes, sentimentos diferentes. É totalmente diferente um do outro, não é? Só que o interessante, ao conhecer essas palavras dos escritos do livro do céu,
É porque você vai conhecer a vida de Deus. Essa vida divina, viva e palpitante é Deus. É Deus quem fala por meio desses escritos e revela o seu plano de amor. Lá no ato único, que tu fez todas as coisas, né? Que já criou tudo, né? E dentro de tudo que ele criou, ele tem o que dizer sobre o que ele criou. Não foi coisas ditas, criadas do nada, sem nenhuma finalidade. Tudo que Deus faz tem finalidade, né? E quando você conhece essa vida palpitante, você percebe Deus muito mais próximo do que você imaginava, né? E você percebe que você está dentro, que você faz parte dessa vida, que você tem conexão com Ele, que não é uma coisa que é só para Ele, que ele não tá te contando isso, só filho, deixa eu te contar a minha vida e você fica ouvindo sobre a minha vida e ponto final. Não, ele está te compartilhando uma vida que ele tem em comum com você e que você não estava em comum com ele, que você achava que respirava, que vivia, que se movia por conta própria e que fazia tudo por conta própria. E aí você percebe que não, que tudo vem dele, que ele é o sumo bem, o conservador de tudo, né? Então você vai perceber nessas palavras escritas vidas, não são palavras vazias, né? Mas ali você vai conhecendo a história, né, realmente do seu pai, né? Suponha que você era uma filha, sei lá, tinha os seus 30 anos e não vivia com seu pai, né? Na mesma casa, não conhecia muito do que seu pai fazia, né? E aí você tem um encontro com seu pai e começa a ter um relacionamento com ele de verdade, de filha, né? E começa a ouvir o seu pai falar tudo o que ele fez, né? Tudo o que ele fez, o quanto ele te ama, o quanto, apesar da distância, apesar da distância que você sentia dele, né? Tinha dele, ele que mandava toda a ajuda para você, ele que te sustentava, ele que te ajudava, e ele vai te mostrando tudo e você fica encantada por perceber, meu Deus do céu, como que eu tenho um pai e não o conheço? Pois é, pois é nós criaturas estamos assim diante de Deus, não conhecendo verdadeiramente o nosso pai. E através desses escritos a gente conhece o próprio Deus, né? Então ela fala, né, uma vida divina palpitante. Então, essa vida palpitante é você descobrir o Deus que está presente na sua vida, que é real, que é uma pessoa, que é alguém que realmente existe, que quer um relacionamento com você, que move todas as coisas. Por que que palpita? Porque se ele é através dele que todas as coisas se mantêm, é ele que conserva todas as coisas, é ele que, vamos dizer assim, ele que mantém toda a vida, que mantém toda a sua respiração, que mantém os seus batimentos cardíacos, que mantém seus movimentos, que mantém tudo. Se você levantou da cama, é porque Deus vive, é porque Deus quis. E assim ele move todas as pessoas. Todos recebem essa vida de Deus, né? E todo o universo, tudo que existe, dos maiores coisas, dos maiores criaturas da Terra até as minúsculas, as microscópicas, todas são mantidas por essa força divina palpitante que vive, que pulsa. É como se fosse assim: Deus respira, você respira, entendeu? Deus pensa, você pensa. Deus se move, você move. Caso contrário, não existiria a vida. Então, essa vida é real, palpitante, porque ela está no nosso meio, ela está se movendo, ela está fazendo as coisas, ela está se comunicando conosco o tempo todo. Ela está dentro e fora de nós, entende? Todas as criaturas. Então, aí você descobre Deus de um jeito, através desses escritos, como você nunca imaginou, né? Porque você pensava assim, eu pensava assim, eu vou só ter esse encontro com Deus lá no céu, que aí eu vou conhecê-lo. Mas eu não sabia que eu estava aqui na Terra já para conhecer, amar e servir Ele. Sinceramente, por mais que eu tinha uma espiritualidade, uma caminhada, enfim, mas era aquela coisa de que muitas coisas na minha vida eu achava que não tinha assim aquela influência direta de Deus, ou que eu precisasse perguntar para Ele, que preocupar com o que Ele pensa, com o que Ele deseja para mim. Certos assuntos da vida, da ordem pessoal, eu pensava que Deus nem se intrometia, né? Não tinha nem o que dizer, que não estava nem ali vendo isso. E não é desse jeito, não é isso. Não, Deus está em tudo, 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 dentro e fora de nós, né? Ele é vivo, e porque ele vive, também nós somos vivos, e tudo existe, tudo se mantém, né?
Então, tem ideia de como a gente se sente quando encontra esses escritos do livro do céu? Igual o que a Luísa fala aqui, né? Ao correr os olhos nessas palavras, ao ouvir sobre o livro do céu, sobre a divina vontade, ao ouvir os outros livros que Jesus dá através das místicas, que nós lemos também, Maria Valtorta, Maria de Ágreda, né? Monja Maria Cecília Bage, né? Sobre a vida íntima de Nosso Senhor. Então, você tem ideia, né? Sentir realmente é verdade. Você percebe nessas palavras escritas uma vida divina viva e palpitante. Nossa, Deus tem o que falar. Deus não é alguém assim distante que não tem nada para dizer, que está lá no seu trono e a terra gira e continua. Talvez ele até pensava, ele mantém tudo com o seu poder, mas ele não se comunica com as criaturas, não tem interesse, está fazendo outras coisas mais importantes, porque tem pessoas que pensam isso, pensam que não, Deus tem outras coisas mais interessantes do que fazer, do que cuidar, de preocupar com a minha vida, né? Com a minha existência. Não, Deus tem coisas mais importantes para fazer. Ele cria outros, ele pode criar outros planetas. Então tem gente mais interessada no que é fora e acha que também Deus é mais interessado em coisas fora do que o que ele criou aqui. Não, tem um multiverso, Deus está cuidando desses multiversos. Tem gente que acredita nisso. Ai, Deus está ocupado com outras coisas, outros feitos, porque Ele é grande, Ele só cuida de. Como Ele é grande, Ele só vai cuidar de coisas que interessam Ele, que é grande também. E nós somos um nada, uma coisa de nada. Então não tem por que Ele se ocupar. Tem gente que pensa isso, né? Que vê Deus assim, numa grandeza que torna Ele distante. Aumenta tanto Deus que torna Ele totalmente distante, né? E se diminui tanto que se vê completamente inútil. E não é desse jeito, né? É como se ao ler essas palavras escritas chegou para você uma carta de amor, né? De um Deus que quer se revelar, que quer se fazer conhecer. E aí você descobre que não é agora, de agora que ele queria se fazer conhecer, não. Sempre foi assim, né? Senhor, só sempre tentou falar, sempre se comunicou, sim, filho. Eu me comunico o tempo todo através de diversas coisas, mas vocês não conseguiam entender minha linguagem, não estavam prontos para entender minha linguagem, né? Por causa do querer humano seus, que faz vocês se preocupar só com vocês mesmos, com o próprio umbigo, com o que vai comprar, com o que vai comer, com o que vai vestir, com a viagem que vai fazer, com a casa que tem, com o marido, com o filho que tem, com os amigos que tem, com o lazer do final de semana. E vocês vivem tanto na terra, na terra, na terra, na terra, que mal pensou que eu estava aí na vida de vocês, que eu queria me comunicar. E a vontade divina ficou aqui sufocada, né? Por 6.000 anos no meio das criaturas. Ela estava sendo vida palpitante, desde sempre que o mundo é mundo. Essa vida palpita no meio de nós. Deus vive, Deus reina, Deus está no meio de nós. Mas as criaturas não viam essa vida palpitante, não via esse Deus próximo, fazendo todas as coisas. Não via essa aproximação de Deus, não via de jeito nenhum. Porque aí achava que quem fazia as coisas é ela. Tem gente que acha que é a sorte. Eu tive sorte hoje, levantei com o pé direito e deu tudo certo. Não vê que é a bênção de Deus. Então, tá vendo como querer humano sufoca? Não vê que a bênção de Deus é sorte, né? Tudo a pessoa acha que é sorte, tudo ela acha que é ela que fez, que ela que é esperta demais, né? Atribui a pessoas, atribui a coisas o que ela conquistou. Mas não, é Deus que deu a vida, é Deus que deu a capacidade, é Deus que deu a inteligência para ela. É Deus que criou ela tudo que ela é como pessoa, né? O lugar que ela está, a família que ela tem, a vida que ela tem, tudo, 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 tudo foi querido por Deus dentro de um regime, dentro de uma ordem que Deus colocou. Aquela pessoa, com aquela família tem um propósito. Mas minha família é difícil, meu emprego é difícil, mas tudo tem um propósito, tem um bem infinito tem tanta coisa que Deus quer te falar, né? Tem tanta coisa que Deus faz. Então eu fui descobrindo assim de um Deus que fala, que se comunica, que eu pensava assim, não, se fechou na Bíblia. A comunicação dele se fechou na Bíblia. Onde eu encontro as palavras escritas de Deus? Se fechou na Bíblia, que não tem mais nada para contar, né? Não tem mais nada. O que era necessário contar já foi dito, né? Então, Deus sempre comunicou a sua vida divina vontade. Mas não era, é como se faltasse um manual, né?
faltasse assim algo, como que eu posso dizer, um escrito amplo, né? Para que você entenda tudo o que ele fez, o que que ele faz, o que que ele está fazendo, né? Então ele precisava contar do seu mais íntimo, né? Do seu plano, né? De amor, né? Para você entender tudo que ele criou, tudo que você tem hoje, né? Se você tem uma igreja, né? Se Jesus se encarnou, por quê? Para quê? Entendeu? Vai muito além de você falar assim, foi para nos salvar. Esse plano vai muito além, né? Então, aí nesses escritos você descobre a redenção muito mais profundamente, os mistérios dela, né? Ditas pelo próprio Jesus, né? A beleza dos sacramentos, ditas pelo próprio Jesus, né? E o lugar que elas ocupam também, né? E ele vem dizer, é uma parte, mas tem muito mais. Vocês pararam numa parte, mas tem muito mais. Tem muito mais. Tem a santificação, tem o dom de viver na divina vontade. Por quê? Porque eu quero o homem voltando para a ordem para a qual ele foi criado, que é o estado original, como viveu Adão e Eva. Então você fala, uau, meu Deus do céu, eu tô recebendo aqui os segredos do Éden, dos do Éden, né? Do que lá quando Deus fez Adão, passou para ele informação e continuaria passando para ele passar para Eva, né? E assim por diante. Então, eu estou recebendo lá a comunicação primária, né? A comunicação original. A comunicação original. Nossa Senhora, então é linguagem de primeira aqui. É linguagem de primeira. Você está entendendo a fonte que se toca através desses escritos? Então, uma vida divina palpitante que está atuando, que está falando, que está se comunicando, né? E aí ela fala que sentiu uma força da luz. Força da luz. O que que é essa luz, né? O que que é o que Deus dá quando ele se comunica através desses escritos? O que que ele está nos dando, né? Conhecimento dele. Conhecimento do pensamento, do sentimento do coração dele, do desejo dele, da vontade dele. Então é luz, 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 são verdades sendo ditas, né? Verdades incríveis, né? Incríveis, incríveis, incríveis. E ela fala assim: eu senti a força da luz. É assim também que eu me sinto todas as vezes que a minha experiência através desses escritos, seja na hora que eu estou lendo, seja na hora que eu estou ouvindo alguém partilhar, que eu estou vendo o vídeo, que eu estou ouvindo a escola da Divina Vontade, os estudos, a força daquela verdade é tão convincente que ela me chacoalha, ela me tira do lugar. Quantas vezes eu estava com o pensamento errado, eu estava pensando errado, né? E aquela palavra veio com tanta força, dita com tanta força, tão convincente aquela palavra, que na hora que ela denuncia, que às vezes ela me corrige, é uma força que me corrige, é uma força que parece que faz uma guerra contra mim, mas por mim, pelo bem, nunca é por mal. Ela faz uma guerra contra mim para o meu próprio bem, da minha alma. Então, às vezes é dita uma palavra que me chacoalha, que me tira do lugar, que me corrige, que puxa minha orelha de um pensamento errado, de mimimi, de apego, né? Apego a mim mesma, né? De querer conforto próprio, né? De ficar lá nas minhas próprias opiniões. Então, quando eu ouço essas palavras, eu sinto essa força que me tira do lugar, que me provoca. Eu sinto Jesus me provocando, falando. Eu não sinto que está falando só para Luísa. Ele está falando só para quem está lá lendo e meditando naquele momento, não. Ele está falando para mim ao vivo. Eu sinto ele falando ao vivo. Como que se encaixa? Como que está dentro do que eu estou vivendo, dentro do que naquele momento eu precisava ouvir. Sabe quando a gente fala assim, nossa, essa palavra é tudo que eu precisava ouvir, é desse jeito mesmo. Sabe, parece assim, coisa assim, que você fala assim, meu Deus do céu, o Senhor trouxe às claras o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E aí a força da luz é tão grande que você não consegue fingir que não é com você. Você tem que dar uma resposta, você se sente provocado por Jesus para dar uma resposta, né, de morte para o ser humano, de morrer para aquele pensamento. Aí ele falou, você fica com o meu pensamento, né? Ou fica com o seu e continua triste e continua miserável, ou fica com o meu pensamento, seja feliz, o que você quer, né? Ele nos provoca, ele mexe com a gente, né? Não tem como dizer que não é Jesus, de tão claro que ninguém consegue se enganar.
Mesmo que a pessoa tenta manter-se por um tempo se enganando, né? No auto-engano, uma hora ou outra a casa cai, né? Então, assim, você não consegue se enganar, você não consegue dizer, não, Jesus, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu não acredito que seja isso mesmo que o senhor está falando. Eu não acredito que preciso mudar isso e aquilo. Não tem como. É uma força que fica ali na sua mente, que fica te lembrando, sabe? E é o amor que faz isso. É um amor muito grande dele em mostrar isso para você, em te iluminar. Pensa assim, que você estava como um quarto escuro, porque é assim que eu me sentia, né? Você não se conhecia, nem e cheio de misérias, de paixões, né? De vícios, de coisas que precisava morrer, né? Tudo seu querer humano, né? E aquela luz iluminou o quarto. Então, na hora que ilumina e que você vê a bagunça, é claro que você se assusta demais, né? Te assusta demais, né? É tão poderosa aquela revelação, né? Mas ao mesmo tempo é tão importante, porque aí você vai perceber o que tem que ser limpo, o que tem que ser tirado do lugar. Porque, né, que enquanto estava escuro, estava cômodo, né? Enquanto ninguém te cutuca, enquanto ninguém te denuncia, né, os seus pensamentos. Enquanto você pode ficar nos seus pensamentos lá, é tão cômodo, né? Não precisar mudar nada, né? Mas quando vem essa luz, meu filho, e Deus fala, acabou, né? Acabou a festa do querer humano, né? Acabou essa festinha do querer humano, né? Porque aí você percebe que estava na lama. Você achava que era lindo o seu jeito de pensar, lindo quando você arrumava justificativa. Eu não consigo fazer isso por causa disso. A culpa é do meu marido por eu ter esse problema. A culpa é do meu pai, da minha mãe que me criou desse jeito. A culpa é de não sei quem, por isso que eu sou desse jeito, porque eu tenho essa dificuldade. Aí Jesus vai e fala: morre para isso. E mostra a vida dele para você. E mostra as renúncias dele para você. E mostra a vida de Nossa Senhora para você, né? E mostra tudo que ele fez. E mostra que essa palavrinha mágica é minha opinião. Cada um com seus pensamentos. Filha do céu, você não tem ideia. Isso é podre, mas podre, podre, podre. Esse pensamento que parece tão bonito. Senhor, mas é tão lindo ter minha opinião. É tão lindo pensar desse jeito. Aí aquela força daquela luz te revela o que está oculto, né? Que você achava lindo o seu universo de opinião e ele mostra para você o quanto isso é miserável, o quanto é mesquinho, né? O quanto que isso não te faz caminhar, não te faz crescer, o quanto que isso te paralisa, né? Que não te fez para ser fraca desse jeito, não te fez para viver de mimimi, né? Não te fez para viver de não me toque. Aí Jesus traz com tanta força, né? Aquela palavra que te convence. Ou você fica com esse bem que eu estou te dando, que é essa luz, ou você continua com o mal. Mas você está consciente agora que você, né? Se quiser manter essa opinião aí, tá errada. Mas você tem liberdade. Então você fica numa encruzilhada, ele te coloca numa. E é necessário fazer esse cerco por querer humano para você tomar decisão pelo divino, né? Porque sem essa consciência, sem esse conhecimento de si mesmo, conhecimento de Deus, sem ver o nada que você é quando você vive só pelas suas opiniões próprias, pelos seus pensamentos próprios, achando que é lindo, lindo, lindo fazer as coisas do jeito que você quer, pensar do jeito que você quer. E quando você vê que Deus tem uma vontade querida, né, um plano de amor perfeito para você, de pensamentos santos, Ele quer que você tenha os mesmos pensamentos dele, né? Que não seja um filho diferente do pai. Aí você fica num cerco que você fala, ou você se entrega e aceita morrer, ou você continua vivendo desse jeito, né? Então é uma força tão grande. Quantas vezes essa palavra me moveu, me levantou da cama, me tirou da letargia, eu estava na letargia danada, né? Tava parada, tava na mesmice danada. E essa palavra me tira do lugar, né? Me faz me mover, dar uma resposta para Deus. Não, 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 não quero mais esse pensamento, não quero saber mais disso. Não quero ver as coisas desse jeito, quero mudar aqui agora. Quero parar de culpar os outros, né? E dizer que não, que os responsáveis pelos meus problemas, que quem tem que mudar é meu marido para me mudar, é meu filho. Ah, Jesus, primeiro para mim fazer alguma coisa para o Senhor, eu tenho que acordar muito animada. Não, não, o querer humano é sempre desse jeito mesmo. Ele sempre tem desculpa, ele sempre tem preguiça. Eu não tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que olhar para a luz. Então, a força da luz, né?
Então, engolir o choro, muito isso também, de engolir o choro. Se houver uma coisa forte, ai Jesus, mas você está falando assim comigo, você está me corrigindo desse jeito, né? E você largar a mão de sentimento, não se mover por sentimento, mas você ir pela luz. A força da luz é tão importante o que Jesus está falando que esquece sentimento. Passa por cima de tudo isso, né? Para fazer o que ele quer, né? De tão convincente que é, porque são palavras muito claras, né? E a gente ouve de uma forma que nunca ouvi em lugar nenhum. Nunca ouvi Deus falar como eu comecei a ouvir aqui, através dessa caminhada, né, nesse grupo Fiat Volutas Tu, ouvindo as meditações, né, entendendo esses escritos. Eu nunca ouvi Deus assim, porque eu tinha uma visão só de um Jesus misericordioso, né, e assim, que só diz palavras doces, que não diz coisas assim difíceis de ouvir, que não fala difícil. E que é sempre bonzinho, que fala, vem filho, que eu quero te consolar. Mas aí eu começo a ouvir e descubro que eu estava como inimiga dele, fazendo o meu querer humano, né? E que ele diz coisas duras, são desabafos duros, muitas das vezes, porque essa vida palpitante está sufocada. Então ele tem que também ele tem que falar dessa vida palpitante, de como ela é maravilhosa e te deixa encantado, mas quando ele também fala do que ela está sufocada e o que está sufocando ela, e fala, filha, você mesmo estava sufocando a minha vida divina em você, porque eu estou agindo na sua vida, eu estou presente na sua vida desde quando você nasceu. Eu estou em tudo, eu te amo, eu te cerco de amor, eu falo com você, mas o seu querer humano me sufoca. O seu querer humano estava me sufocando, né? Se colocando a sua vontade, você estava vendo tudo de forma errada, negativa, torpe. E aí, meu filho, quando ele tem que falar também do problema, não é fácil, né? Porque a condição que nós estamos, né, de ter as vontades humanas opostas a Deus no mundo, né? E aí, quando ele também fala do problema, não é fácil não, é brincadeira não. E são palavras fortes, mas se não for forte, porque essa força da luz, muitas das vezes é as palavras duras que ele fala. Essa força da luz, muitas das vezes, dessas verdades, essa força que a gente vê ouvir essas verdades, muitas das vezes, é o falar dele bravo com a gente, a correção dele brava, né? Mas é amor, e quando você obedece e segue o que ele fala, aí você sente a força da luz de verdade, porque aí você sente a mudança dentro de você, você sente como que você obedecendo a Deus, como que isso transformou, né? Já pensou mimimi, como eu era na minha vida, no meu casamento, desordenada, né? Que não, em tudo, no meu casamento, na sexualidade, no casamento também, né? Então, tantas coisas que eu estava desordenada, né? E aí e quando vem essa força da luz, e quando eu começo a viver obedecendo o que ele pede, como filho, eu quero que você seja uma esposa desse jeito, né? E com o seu esposo eu quero que você seja desse jeito, né? E na ordem do seu casamento desse jeito. Quando você começa a seguir isso, você vai vendo realmente, meu Deus do céu, como que é isso? Como que é isso na prática, na sua vida? Você vai vendo as mudanças acontecendo na sua vida, né? E você vai vendo a força que é que antes você se movendo com o seu querer humano, começa uma coisa e para. Quando você se move pela luz, pela palavra de Jesus, aí você vê que essa força é que faz as coisas acontecer e que te mantém naquele propósito que ele quer. Então você vê que você não age pela sua força mais. Eu não sou esposa, eu não sou filha, né? Eu não vivo pela minha força, eu vivo pela força dessa luz. É essa luz que me dá força, é as verdades que me levantam. Todos os dias eu acordo divina vontade. É essa força que me anima a fazer tudo, a ser obediente, a ser correta. Então é essa força que me encaminha. Eu não vivo pela minha força humana, não é meu esforço humano de ir lá e mudar, que me mudou no meu casamento, não foi meu esforço humano, da minha pessoa humana, para mim, pensando em mim, né? Pensando bem para mim. E pensando em fazer com a minha própria força as coisas para mudar, não. Mas ouvindo esses escritos, quem me deu a força para cumprir? Quem me deu a força para obedecer? Quem me deu a força para todos os dias morrer para mim mesma, né? E permanecer firme e fiel? Foi Deus, né? Quantas vezes eu chegava fraca, eu falava,
Eu não dou conta de partilhar, eu não dou conta de participar das lives na Divina Vontade, eu não dou conta de falar. Eu tenho essa e essa dificuldade para falar, e não sei o que, não sei o que, né? Mas aí a verdade era tão clara, né? Saber o que Deus quer, e que sabendo que eu tenho que morrer pro meu humano mesmo, que o humano é mimimi mesmo, o humano fala que não dá conta, que não consegue, o humano sempre se menospreza mesmo, né? O humano tem aquilo também de se justificar, né? Eu tenho essa dificuldade, tá? Não me peça nada. O humano quer rapidinho se encher de laudo, né? Para poder se justificar. A gente tem isso, a resistência dentro de nós que quer se justificar para não fazer as coisas, para não pensar, não quer nem pensar, né? Então, mas essa luz, essa verdade tão, tão grande que Jesus fala, e quando Jesus nos corrige e mostra o que ele quer, que na hora você sente que é a força dele mesmo que te mantém, né? E quando você vê assim, meu Deus, tanta coisa que eu morri para mim mesma, quem fez isso? Foi a luz. Mas essa luz, você só vai ver a força dela se você colocar em prática. Se essas palavras escritas, essa vida palpitante, é para ser vida palpitante dentro de você. Entendeu? Dos escritos precisa se transferir para dentro da criatura. Entendeu? Aquilo que está sendo dito, que está sendo lido, precisa ser compreendido para ser vivido. Mas você só vai sentir a força dessa luz, a vida do calor do céu, como a Luísa fala aqui, a virtude do Fiat Divino que age, se você viver isso. Senão não vai produzir uma gratidão verdadeira, que é que ela fala assim, ó. Olha que interessante isso. Porque é exatamente os passos desses escritos na nossa vida. Porque ela fala assim, ó. Sentia tal impressão como se visse correr nas palavras escritas uma vida divina viva e palpitante. Sentia a força da luz dessas palavras, a vida do calor do céu, a virtude do Fiat divino, que age no que lia. Porque você lê e essas palavras são criativas, já produzem em você o que ela é, que age no que lia. E agradecia de coração, meu Jesus. Mas para produzir essas mudanças dentro de nós, através desses escritos, né, ele produz tudo isso que ele é. Ele cumpre o escrito, a divina vontade de Deus, ele cumpre o que ele é. Ele não veio para não ele veio para cumprir o que ele fala, né? Ele é imutável, ele tem palavra, né? Então, ele está garantido a parte dele, mas precisa da disposição da criatura. Entende? Porque senão vai ser palavras que vai correr pelos nossos olhos, vamos admirar e podemos interpretar tudo errado e até transformar numa contemplação, numa devoção. Ai, que lindo! Deixa eu pegar parte desses escritos e fazer uma ejaculatória e repetir todos os dias como um texto, como uma oração. E o que vai adiantar? Quem diz que essas palavras estão sendo escritas só por ser escritas? Essas palavras estão sendo escritas tá, de vinda de uma via palpável, né? Estão escritas em um papel, mas essas palavras não é a vida do papel. O papel é só um meio para se escrever. Ou se você vê pelo um PDF no celular, é um meio para você ler. Mas essas palavras é para ser impressas dentro de você, porque essa vida palpitante é dentro da criatura. Porque era assim com Adão, né? De Deus pensar e de pôr pensamento no Adão, infundir nele, dentro do Adão, né? Que é aquela mesma vida divina, né? Que passa por Deus, passou por ele. E porque Deus fez o Adão assim para depositar nele e dele passar para os outros também. Ou seja, tudo infuso, tudo nos nossos pensamentos, nossos sentimentos dentro de nós, né? Sem precisar tanto se valer dos meios palpáveis, materiais, porque o homem dentro do homem, do ser dele, da alma dele, da inteligência, memória e vontade, que são os atributos que Deus nos deu, já são assim lugares, como que dizer assim, campos abertos para Deus depositar esses conhecimentos, né? Deus já fez o homem para contê-lo, né? Para ser capaz dele, como fala no catecismo da Igreja Católica, o homem é capaz de Deus. Então ele já fez o homem para receber, né? Essa infusão dessas verdades, não é? Então ele já fez o homem para isso. Ele já fez desse jeito. Então essas palavras é para viver, esse reino acontece dentro da criatura. Essas palavras não são só palavras, né?
Essas palavras são a vida divina sendo comunicada com você, para que você tenha essa mesma vida, mas essa vida divina vai acontecer pelo conhecimento dela, né? Se você não conhece algo, você não entende, você então não presta atenção, você também não ama, você não considera, passa por você e vai embora, né? Mas para ser vida, vida é experimento, é movimento, é algo real que está acontecendo, né? Para ser vida palpitante dentro de você, para que essas palavras também palpitem em você, para que Deus, ao olhar para você, veja a própria vida dele palpitando, veja esses próprios escritos vivos, essas verdades vivas na sua mente, dentro de você. É muito importante entender isso, né? Porque esses escritos, o valor desses escritos, o valor deles só vai ser verdadeiro dentro da pessoa, vivendo. Entende? Porque o meio material que Deus utiliza para se falar conosco é um meio, não é o fim. Não é o fim, porque senão poderia pegar. Quem disse que Deus quer isso, né? Quem disse que quando ele pediu a Luísa para escrever, o interesse dele é que fosse só palavras bonitas para você admirar fora como algo que não tem a ver com você. Você segue a sua vida. Não. A beleza do livro do céu não vai estar tanto no papel, no escrito. Entende que ela está falando aqui que esses escritos são vidas? Ela não está admirando eles impressos no papel. Ela está admirando o que isso produz dentro dela. O que isso está fazendo dentro dela. Então é aí que ele quer que você encontre, comece a encontrar. Isso é dentro de você. Isso vai produzir esse encantamento, essa felicidade. Como você vê isso mudando dentro de você, como vida, e você falando disso como algo que sai dentro de você, ou seja, do livro se encarnou em você, dentro de você. Essas palavras se encarnalizaram dentro de você e se tornou sua vida. E aí sim, você só vai conseguir agradecer de uma forma natural, verdadeira, por algo que você conhece, por algo que você experimentou, né? Por mais que você seja uma pessoa pôr na mesa assim, um monte de comida e falar: o que você achou dessa comida, Ruth? Nossa, bacana. E vai agradecer, não, pela comida, não. Eu posso até falar, obrigada. E tal, se for só para me contemplar fora e ver, obrigada por essa comida, que maravilha, né? Agora, quando eu experimento ela, quando eu como ela e vou ficando saudável e vendo bem que ela tá fazendo, o agradecimento, nossa, que comida maravilhosa. Isso vai ser, eu vou estar tirando de dentro de mim e não agradecendo só porque algo que eu vejo externo a mim, mas está saindo de dentro de mim. Eu estou agradecendo porque eu experimentei, está saindo de dentro para fora essa gratidão de alguém que realmente tem dentro aquilo que está falando. Ou seja, tá de dentro de mim essa palavra, tá de dentro de mim. Então eu vou comunicar também de algo que já está de dentro de mim, já não é algo que eu vejo só fora de mim e falo de como é, mas eu falo de dentro. Quando você entra nesse para viver na divina vontade, pensa em alguém que vai entrar dentro de um palácio, palácio. Se você ficar percorrendo o palácio por fora, a sua impressão vai ser uma. Você vai falar pelo que você vê de fora. Ah, o palácio é grande, é bonito, tem uma torre tal, tem uma janela tal, virada para não sei onde, e tem uma porta tal e tal e tal, e vai descrever tudo como alguém que vê de fora. Agora, quando você está dentro do castelo, vivendo lá dentro do castelo, e você vai comunicar como que é esse castelo, você vai falar como alguém que está dentro. E aí é totalmente diferente. Então, é isso que ele quer, né? Ele quer você dentro, experimentando e vivendo, entrando dentro disso, ou deixando isso entrar dentro de você, né? Porque esse reino acontece dentro de você. Para aí, quando você falar, vai ser transbordamento. Vai ser transbordamento do que já está dentro. Do que já está dentro. É totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Então, olha que interessante. Porque aqui o Senhor fala que o valor que esses escritos são caracteres transmitidos da pátria celestial, né? Então, caractere, palavras escritas, né? O que são esses caracteres, né? Esses caracteres transmitidos da pátria celestial. Então, esses caracteres é uma comunicação que está sendo realizada, uma comunicação de Deus com a criatura, né? Deus está se fazendo conhecer, Ele está falando, né? Então, são linguagens. Esses caracteres é uma linguagem, né? Que está sendo feita. E o interessante demais, né? Quando eu estava estudando sobre esses caracteres,
É porque isso está impresso em tudo. Deus fala, esses caracteres não é só a questão escrita. Olha para você ver, né? Esses caracteres, Nossa Senhora, Deus se comunica conosco em tudo. Os caracteres é todas as obras de Deus. Tudo é caractere, ou seja, tudo tem comunicação, tudo tem mensagem, tudo tem algo que ele quer falar com você, mas passava desapercebido. Então, quando você lê esses escritos da divina vontade, você presta atenção em tudo que ele criou. Você começa a ver a criação com outros olhos, você começa a ver a sua vida com os outros olhos, você começa a ver que Deus está falando o tempo todo, através de tudo. Entende? Então, são os caracteres de amor que ele deixou escrito em tudo. Por exemplo, na criação, Deus deixou seus caracteres, que passaram desapercebido, né? Mas ele fez tudo criado dentro de uma ordem. Se você for ver assim, tudo tem uma comunicação do amor dele, do ato primeiro de Deus, que ele nos ama e nós somos feitos para amar ele de volta. Então, tudo fala do amor de Deus por nós. Ele fala assim no livro do céu, que tudo criado fala do amor dele por nós e do amor que nós devemos dar para ele. Tudo fala disso, dessa comunicação, dessa coisa assim paterna mesmo, de pai para filho, né? De filho para pai. Então, se você vê, tudo tem mensagem. Se você olhar para o sol tem escrito ali, está impresso nele. Como que ele se comunica? Como que Deus se comunica? Porque se ele nos dá o sol e o sol traz tantos benefícios, que muitos deles são até invisíveis aos nossos olhos, né? Mas tudo é através dele, né? E o sol se comunica com sua luz e com seu calor, então ele está se comunicando. Então Deus está dizendo para nós que ele é nossa luz e nosso calor. Sem ele não tem luz, não tem calor, ou seja, não tem felicidade, não tem amor. Ele é nossa luz. Sem ele a gente está na escuridão. Então ele está dizendo para o homem, ou vocês também precisam ser luz. Vocês precisam viver na divina vontade, senão vocês vão ficar na escuridão, né? Vão ficar no frio de sua vontade humana. Então toda a criação fala desse amor. Então são caracteres. As coisas que Deus criou, né? São caracteres divinos. Os animais, as plantas, como que as plantas, as flores, elas podem ter seus caracteres através do seu perfume, né? Através da sua beleza, ela está comunicando o Criador para nós. Então tem amor ali, tem uma impressão ali que tem uma mensagem que Deus deixou ali. Então é caractere a mensagem. Tem uma mensagem de amor que Deus deixou, não é? Então, todas as coisas criadas, tudo criado, ele revela. Aí, ele vem trazer a palavra encarnada, o Cristo, Jesus, né? Olha para você ver, e veio comunicar o Pai, né? E veio viver aqui na terra, né? E veio ensinar, né? Para nós as coisas celestiais. Então, ele veio trazer um monte de mensagem, né? Ele todo e vamos dizer assim, nas penas, na vida de Jesus, nas penas de Jesus, nas palavras de Jesus estão impregnadas caracteres e caracteres e mensagem, comunicação de amor infinita, porque Ele é Deus, né? E não é, é no que Ele disse, é no que os apóstolos vão escrever depois, né? Chega para nós, para a igreja, tudo que foi feito com a redenção são escritos, são caracteres de amor, né? E toda palavra que chega até nós, a palavra de Deus, é caractere de amor. Tudo que Jesus trouxe da redenção, todos os sacramentos, a igreja, todos os seus méritos, os méritos de Jesus Cristo, são caractere de amor. Cada chaga de Jesus, o corpo de Jesus, todas as penas e sofrimentos dele são caracteres de amor. E aí, se eu for falar, eu não vou parar de tanta mensagem de amor, de tanta coisa que tem para a gente conhecer, de tanta luz que tem cada ato de Jesus, cada ato. Então é tudo criado, são caracteres de amor, né? Toda a criação, você tá cheio de caracteres de amor, você tá impressa, é algo que tá impresso em você. Tem Deus, você tá marcado por Deus. Você pode fazer o que você quiser, tatuagem, se marcar com a caveira, né?
Quantas pessoas querem até se diabolizar, né? Dizer, não, eu vou me transformar, eu quero virar o oposto. Eu quero marcar o meu corpo com o sinal do demônio. Quantos fazem isso? Mas saiba que você foi marcado por Deus. Está no nosso DNA essa marca. Todo o nosso ser, memória, inteligência e vontade, alma, está todo cheio de caracteres, tem uma linguagem divina dentro e fora de nós. Estamos cheios dessa marca, desse amor, né? Somos saídas desse amor, átomos de amor. Somos formados por átomos de amor, somos átomos de amor. Então, tudo é caractere, é átomo de amor, é comunicação de Deus. E aí vem tudo escrito, né? Além dos caracteres, ele fala pela criação, ele fala pela redenção, fala por Jesus, ele fala por todos esses escritos, todas as palavras que nós lemos de Jesus. Todo o conhecimento da vida de Jesus são caracteres de amor. Todos os livros que ele nos trazem, o livro do céu, caracteres de amor. Todos esses escritos, caracteres de amor. E tudo o que nos acontece são caracteres de amor, são comunicação de Deus conosco nos acontecimentos da vida. Então, tem comunicação para todo lado. Se a pessoa fala assim, Deus parou de se comunicar, é porque não conhece Deus. Deus se comunica o tempo inteiro, Ele é comunicação. Ele é comunicação e Ele fez o homem para se comunicar com Ele. O homem tem razão. As outras coisas não podem corresponder a Deus como o homem pode. As coisas criadas, como elas glorificam, sendo que elas foram feitas. Pois é, o homem só vai glorificar totalmente a Deus se ele for feito o que ele, se ele ser o que ele foi feito para ser também, né? Então, Deus se comunica conosco através de tudo, e tudo é característica de amor. E essa comunicação de Deus nem sempre é fácil de ouvir, porque ele também conta, né? Ele também fala da sua dor, do que ele vê no homem, né? Quando o homem faz a sua vontade humana, né? Que sufoca tudo, porque ela não só sabe reclamar, só sabe ver problema, né? É muito ingrata, né? Por isso que sufoca o querer divino, porque pensa, se Deus está reinando, se Deus está agindo, se Deus está, Ele que age, Ele que nos mantém, Ele que fala conosco, né? O tempo todo, né? De várias formas, com todas as criaturas, mas se elas ficam em seus mundinhos, seu eu, né? Seu universo, sufoca essa voz, né? Porque elas não conseguem ver o bem, não conseguem ver o bem nas coisas, só vê o mal. Só vê o que elas próprias querem ouvir, que são seus pensamentos. Então sufoca. É como se fosse assim um pai falando e o filho, para não ouvir o pai, ligasse o som bem alto, mas bem alto mesmo, para não ouvir o que o pai tem para dizer. Entendeu como que fica a criatura com seus... Porque ele fala assim que a alma na vontade humana, ela é tagarela, né? Ela está sempre com seus pensamentos. Ela está sempre vendo o problema em tudo. Tudo está ruim, tudo é problema. Então ela vive tão em si mesma, no seu universo, ela acha que o seu universo, para ela, para a pessoa, o universo dela é o mundo, é tudo. O universo dela é tipo assim, o sobrenatural dela também, é tudo o que ela tem que se preocupar. Gente, é tão pequeno que quando a gente vai conhecer esses escritos, a gente percebe assim, meu Deus, eu perdi tanto tempo preocupada com coisas tão bobas, tão presa a tanta coisa. No meu universo, eu tinha o meu universo de medo, tinha meu universo de escrúpulos, tinha meu universo de apego, tinha o meu universo disso e daquilo, de amor próprio, de não sei o quê, né? Meu Deus do céu, eu ficava só nesse mundinho, mas é um cerquinho humano tão pequenininho ali do meu próprio umbigo, que eu só ficava encurvada, olhando para mim mesma, e e eu perdendo tudo isso. Perdendo essa felicidade toda, perdendo essa comunicação de Deus, perdendo tudo que Ele tem para me ensinar, né? Tanta luz, e eu perdida, encolhida em mim mesma naquele cerquinho. Então a pessoa para esse sufocamento é porque em cada um de nós está Jesus para ser crescido, para crescer em nós, para se desenvolver em nós. Fomos enxertados em Jesus. É para que todos nós nos tornamos uma cópia dele, né?
Então tem uma vida divina que fica sufocada aí, quando você está no seu universo pequenininho, 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 e não vê o amor de Deus te cercando. Então, sabe o que que é ter contato com esses escritos? Sabe? Você descobre a verdadeira vida. Meu Deus, eu não estava vivendo minha vida verdadeiramente como eu deveria. Meu Deus do céu, eu ficava presa em tantas coisas e eu achava que os meus pensamentos já eram meu universo, que já era uma montanha enorme para mim, que já era os meus maiores desafios e eu percebo que nada. Gente, cai tudo. A casa cai. Sabe aquela expressão, a casa cai? Essa casinha cai. Quando você descobre essas verdades, você fala assim, meu Deus do céu, eu reclamava por causa de pouca coisa. A mudança que acontece dentro de nós é muito grande, gente. E Ruth, muda tudo, a vida, se larga essa vida? Não, acontece tudo nessa vida, essa vida você tem, Deus está nela, mas você não via, porque o seu querer humano sufocava. Você só via problema, só reclamava do marido, só reclamava dos filhos, só reclamava de tudo. Tudo estava ruim, faça chuva, faça sol, tá tudo ruim, não tá nada presta para você. Entendeu? Você ficava nesse esgoto, nesse universo, sozinho, de frio, né? E não vendo a beleza, não vendo, é como se tivesse coberto de nuvens escuras e não conseguisse ver o céu, não conseguisse contemplar Deus. Então, entende o que muda? Muda dentro de nós o pensamento que é purificado, mudando o nosso pensamento, entendeu? Mudando dentro de nós, parece que tudo tem um novo brilho, tudo tem um novo olhar. Então, como você vive, como você vê as coisas por fora, como você vê as outras criaturas, muda tudo. Por que que muda? Porque você vai ver o que ele fala dessas coisas. E você vai viver pelo que ele fala, pelo que ele diz. Sendo também o seu falar, sendo também a verdade que te guia. E aí você vai ver tudo diferente, você vai lidar com as coisas de um jeito diferente, porque o que tem que purificar é dentro do homem. É dentro do homem. Não, Ruth, tem que purificar a terra. Tem que tirar todos os obstáculos. O que que adianta se dentro do homem o principal obstáculo é ele mesmo? Se dentro dele está curvado em si mesmo, pode tirar tudo e ele vai continuar ainda vendo problema. Por quê? Porque é dentro dele mesmo, né? Tem que mudar dentro de nós, tem que mexer profundamente dentro de nós, nossos pensamentos. Então é isso que esses escritos fazem. Purifica os nossos pensamentos, porque é daí que entrou a contaminação no homem. Foi dentro do homem, né? Então, e essas outras coisas rapidinho cai quando dentro de nós é mudado. Ele fala assim, Jesus fala assim, que quem vive na divina vontade dá vida ao bem e morte ao mal. E é verdade. Porque até o próprio mal, as coisas que possam te acontecer de dificuldade, você aprende a passar por cima delas. Elas se tornam para você instrumentos de salvação, de cura, de firmeza, para que a força da luz seja verdade em você, né? Que realmente você viva por essa luz. Essas contrariedades te ajudam a se firmar mais ainda. Então você não vê mal em nada, né? Você acaba não conseguindo ver mais o mal de tanto que o bem, de tanto que você se concentra no bem, né? De tanto que você vê que mesmo no mal Deus tem resposta, mesmo nas situações difíceis que acontecem, né? Que aqueles inimigos que mais você podia temer, né? Mas aí você não tem mais o que temer quando você ouve essa luz, essa força dessa luz te encoraja. E você vê que está tudo sob o controle, está no domínio de Deus, e que você não tem que temer, que você tem que confiar nele. E que até das coisas difíceis tem o bem, então tu vai temer o quê? Entendeu? O único perigo mesmo é você se rebelar e se afastar disso. Você tem que temer fazer a sua vontade. A única coisa que você não quer, né? Entendeu? Então é muito diferente a mudança que acontece dentro de nós, através desses escritos. E aí Jesus vai falar todo feliz, né, pela Luísa, né? Minha filha, tu me agradeces, né, que te fiz escrever o que concerne a minha vontade. Aí ele fala, doutrina toda de céu, porque são ensinamentos de Deus, né? Tem virtude de comunicar a vida palpitante, a vida palpitante e toda celestial dela, quem lerá esses escritos. Então você descobre Deus em todo lugar. Você descobre o quanto Deus é vivo mesmo, vivo, 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 vivo. Não são só palavras que você fala, ai, porque Ele vive, eu posso crer amanhã. É verdade, Ele está vivo no meio de nós, Ele fala.
entendeu? Você passa a ter essa vida realmente de comunicação com Deus. E aí ele fala, minha vida está palpitante. Deus está se movendo, Deus está falando, ai, tá tudo desse jeito porque, Pai, Senhor, volte o seu olhar para nós, né? As pessoas rezam assim, né? Como se fosse Deus que mudou em direção ao mundo, à criatura, né? Como se fosse Deus que virou as costas para nós. Tem gente que pensa assim, não, é porque Deus virou as costas para nós, porque a gente não merece mais que Ele olhe para nós. Ele que virou as costas. Ele não entende que quem virou as costas foi o humano. A pessoa que mudou. É o pensamento, é o humano que mudou em direção a Deus, a sua visão em direção a Deus. Da parte de Deus, Ele continua nos vendo como Ele nos fez e como Ele é. Deus não mudou o que Ele é por causa de nós, por causa da culpa original. Deus não deixou de ser o que Ele é. Ele continua sendo Deus e continua sendo quem Ele é. Não, nada mudou, né? Mas mudou dentro do homem, né? Mudou na visão do homem para com Deus, né? E consigo mesmo, porque ele perdeu sua identidade, né? De quem ele é, para que eu vi no mundo, né? Ele perdeu isso, o norte, né? Então mudou em direção a nós, né? Mas aqui ele fala, né? Essa vida está palpitante, ó, no meio das criaturas. Minha vida está palpitante, né? Eu estou vivo, eu continuo sendo Deus. Mas o que que acontece? O que que está acontecendo? Ela vive sufocada pelo querer humano. Porque eu tô amando essas criaturas. Aí se eu mando chuva, tá ruim. O querer humano só vê problema e sufoca. Ai, que horror. Que Deus tenha misericórdia. Por que que Deus mandou essa chuva? Mas assim, o querer humano não vê um palmo à frente do nariz, né? Porque muitas das vezes ele próprio provocou sua tragédia, né? Então, ele não vê. Aí Deus está ajudando aquela pessoa e a pessoa reclama, eu não queria desse jeito, eu não queria aquilo, outro. Podia ser diferente. Então, vive sufocado pelo querer humano. É nós que somos encrencas, mimimi, entendeu? Só vê o mal, não consegue ver o bem. Como que isso mudou dentro de mim, né? Porque eu também eu vivia assim só reclamando, né? Eu também vivia vendo problema em muitas coisas tão bobas. E hoje parece que as coisas do amor de Deus não escapam, né? O amor de Deus não escapa. Parece que antes escapava dos meus olhos, porque o meu querer humano via só tragédia, via só problema, né? E hoje não, né? Hoje eu vejo o amor de Deus, né? Por exemplo, se eu não vejo problema assim, meu esposo chega com a compra de supermercado, né? E eu vejo o carinho, eu vejo o cuidado, eu vejo Deus já resolvendo muitas coisas através do meu esposo, né? Já, então eu vejo um amor de Deus através dele, já foi lá no supermercado, já comprou as coisas, mas qual que é o problema da vontade humana que sufoca tudo? É que chega a pessoa trazendo aquele monte de coisa do supermercado, e a pessoa pode olhar e falar assim, mas você esqueceu de trazer tal coisa, você não trouxe tal coisa, faltou tal coisa. Não sei o que, volta lá e reclama. Eu não gostei desse marca de sorvete que você comprou. Eu odeio essa. Sabe como que é, né? O querer humano sufoca tudo. Aí Deus dá para a pessoa. Ela tem um alimento, mas aí ela come aquele alimento pensando: mas eu queria comer o que minha amiga tá comendo na casa dela. Eu queria ter tal coisa. Aí eu tô vendo na televisão aquelas pessoas comendo aquelas coisas lá. Eu queria comer o que elas estão comendo. Então, assim, o querer humano fica sufocando, porque Deus está amando, né? Deus está provendo. Ela não vê a providência de Deus, ela vê o que não tem e não vê o que tem, entendeu? Ela sempre procura fora, ela sempre ela fica mais no campo da imaginação do que da realidade, né? E então sufoca, porque ela não aceita a vida que ela tem, né? Ela reclama, ela acha que deveria ter outra família, imagina, idealiza uma outra família, idealiza uma outra circunstância. Mas se tivesse acontecido desse jeito, tal, seria melhor. Então ela não aceita a providência de Deus, aquilo que Deus está fornecendo naquele exato momento para ela. Porque ela queria de outro jeito, ela queria de outra forma. Então essa vontade humana, a pessoa que vive no querer divino, tá, sufoca. Porque Deus está comunicando com ela através daquela circunstância, mas ela ela fica só vendo o que está, o próprio umbigo. Ela fica só sobre suas opiniões, suas percepções das coisas. Então ela tende a ser mais negativa e ficar só nisso. E não vê o amor de Deus cuidando dela, não vê o amor de Deus protegendo ela, né? Em nada, né? Fica com raiva, perdi, tinha que trabalhar e perdi o ônibus, tal, né? Mas às vezes não pensa, né?
Quantas vezes Deus protege dessa forma a pessoa de alguma situação, né? Quantas vezes, né? Então, assim, ela não aceita o que acontece, né? Ela só vê problema no que acontece, entende? Então aí ela sofre, porque quando a pessoa fica assim, você tem que entender que é a própria pessoa que está sofrendo, sufocada. É a própria pessoa que tá sofrendo. É a própria pessoa que os pensamentos dela vai produzir o que nela? Sofrimento, tristeza, melancolia, né? E tanta coisa. Então, e Deus está amando ela, Deus está falando com ela tem a oportunidade de estar com Deus, mas ela fica sufocada, né? Ah, sei lá, por exemplo, né? Antes eu não gostava da solidão, era muito ciumenta, não gostava com meu marido quando eu namorava com ele, que ele saía, tinha uns compromissos, né? E passava às vezes o final de semana sem ver ele, né? E eu ficava triste, pensando o que que ele tá fazendo, né? Olha pra você ver. Agora no casamento continua tendo os compromissos que ele tinha no namoro. Só que é diferente, mudou tudo dentro de mim. Por quê? Porque tem Deus agora. Entende? Tem Deus para falar. E eu vejo como oportunidade de partilhar, oportunidade de ler esses escritos, oportunidade de ficar ali com Deus. Nunca me vejo sozinha mais. Entende? Porque o que a pessoa no querer humano fala? Eu tô sozinha, tô abandonado. Meu marido saiu, foi ensaiar e me deixou aqui, não tem nada para fazer. E começa a ficar deprimido, né? Porque começa a pensar um monte de coisa. Será que ele tá lá mesmo? Eu vou ligar para me certificar de que ele tá lá mesmo. Entendeu? E quanto Deus está ali, que, nossa, filho, eu quero falar com você, que oportunidade maravilhosa. Vem aproveitar essa sua solidão e vem ler esses escritos, não fica com a cabeça parada nesse pensamento negativo, não. Vem ler esses escritos, mas aí a pessoa fica lá, triste, então fica sufocando. Isso eu posso dar muitos exemplos, né, do que é isso, né? E de como que o humano sufoca, porque não vê o amor de Deus, não vê como oportunidade. Então, quem está perdendo com isso? A própria pessoa. A própria pessoa. E Deus quer compartilhar com ela a mesma felicidade dele, né? Quer iluminar, quer enchê-la de luz, de força, quer comunicar sua vida palpitante para ela, quer preencher todos os vazios que há dentro dela, que são vazios de conhecimento, de entendimento, né? Desses conhecimentos de Deus. E a pessoa prefere ficar lá nas imaginações dela, nos medos, nos ciúmes, no universo humano dela que parece tão grande, mas é tão nada. Quando a gente percebe que é tão nada essas coisinhas que a gente achava que era uma montanha, que era tudo, a gente percebe que isso não é nada. E quando você percebe que não é nada, nossa Senhora do céu, você não quer mais viver assim. Você não quer. Você não quer assim, você ficar sofrendo de graça, porque isso é um sofrimento de graça, né? Sabe? É uma coisa assim, sabe? Sem graça mesmo, né? É inútil, é perca de tempo. Então, tem ideia do que muda na nossa vida, na nossa percepção de Deus agindo através das criaturas, através das pessoas, a nossa percepção de tudo, a nossa forma de ver as coisas. Você nunca mais vai ver as coisas do mesmo jeito, né? Porque você vai perceber, cada vez mais você se aproximar e conhecer a Deus, né? E tocar esses escritos, você vai começar a perceber essa vida divina, né? Que Deus está se revelando, que Deus tem algo para dizer, né? Que Deus quer comunicação com você. Então, tantas coisas, né, que você viveu sufocada, né? Engasgada, né? Por tanta coisa, você vê a perda de tempo, que você não quer mais perder tempo pensando em si mesmo de jeito nenhum. Então, você vai ter certa repugnância de pensar em si mesmo. Você vai ter uma certa repugnância. Que é o que acontece comigo. Eu não gosto de ficar pensamento humano, não. Eu sei que ele é mimimi, eu sei que ele é negativo, eu sei que tende pro negativo, eu sei que ele causa confusão, né? Então, eu quero essa vida palpitante o tempo todo, né? Só me interessa isso, só me interessa ver as coisas com os olhos de Deus, sabe? E essa vida palpitante, esses caracteres estão impressos dentro de mim. Então, quando sai para fora e quando eu falo, tá saindo de dentro de mim esses mesmos caracteres, ou seja, essa mesma linguagem. Não quero mais aquela linguagem do querer humano, aquela linguagem que sufoca o querer divino, porque aquela linguagem, por exemplo, vou fazer duas narrativas, né? Com a mesma situação, né?
de alguém que está lendo e vivendo esses escritos e de alguém que não vivendo situações parecidas, né? É, por exemplo, você está fazendo um trabalho na igreja, né? E aí uma pessoa vem até essa pessoa e fala, olha, eu notei que tá tendo esse problema, né? Será que você pode, assim, ficar mais atenta com a forma com que você tá fazendo esse trabalho? Tipo assim, alguém que tá limpando a igreja, né? Tem alguns cantinhos que não foram bem limpos ainda, né? E que o padre chegou a reclamar, chegou a comentar que tá ficando poeira próximo ao altar. Será que você pode tomar um cuidado especial ali, tal? É Deus que mandou aquela pessoa, né? Orientar, né? Te dar uma chamada de atenção para de você ter atenção, entende? Não é para te tirar a atenção, né? Para te desconcentrar, te tirar do lugar, te fazer mal. Não, é para uma ajuda, é uma coisa que talvez a sua ignorância você nem estava percebendo, que estava ficando sujo, né? E uma pessoa vem falar, né? Beleza, aí a pessoa vê, obrigada, eu realmente não estava percebendo, né? Obrigada, e começa a limpar direito, né? Aí tem uma mesma pessoa, na mesma situação, né? E aí a outra vem e fala, olha, a mesma coisa. Você podia tomar mais cuidado, tem alguns cantos que tá ficando sujo, que o padre reclamou e tal, né? Aí a pessoa vai e aí começa, já começou. Ah, é por isso que eu não gosto de trabalhar na igreja, porque sempre tem alguém encrenca, nunca tão satisfeito. Ninguém quer limpar, né? Limpar ninguém quer. E quando tem para limpar, se reclama. A pessoa começa a criar um monte de coisa, entende? Ela não consegue ver o bem, o cuidado que Deus usou daquela pessoa para falar com ela. Ela cria outras fantasias. Ah, sabe de uma coisa? Eu não vou mexer com isso mais não. Se já que eles querem desse jeito, que eles arrumem outra pessoa para limpar. Eu vou sair. E tanta coisa, às vezes não sabe, mas fica com mágoa, fica imaginando, se sentindo perseguida, né? E, e tudo foi coisas assim que ela eh, ficou cavucando ali naquela situação e ficou tentando tirar coisas de onde não tinha e fica ali, mergulhada naquilo ali. Enquanto a luz era tão simples, a pessoa não viu. Então Deus amou aquela pessoa. A vida palpitante de Deus foi comunicada àquela pessoa. Deus mandou aquela outra pessoa para falar, né? Com ela, para avisar, para alertar. Né? Poderia ser, a pessoa poder pensar assim, poderia ser pior. O padre poderia, na frente de todo mundo na missa, falar: Ô, gente, quem tá limpando essa igreja aí, por favor, né? Sei lá, né? Podia ser pior, podia ninguém me falar nada, ficar reclamando de mim pelas costas e ser uma coisa muito pior. Que bom que Deus mandou uma pessoa para me avisar, né? Que olha como que Deus está atento ao que eu estou fazendo, né? Tá me ensinando a me manter a ordem, né? Tanta coisa, tanta luz que a pessoa pode tirar daquela situação. De uma situação ela pode gerar tanta gratidão, tanta luz. Então pensa que a nossa vida está cercada de oportunidades para isso. E o que que a gente não perde quando a gente fica no querer humano? Sufoca essas oportunidades grandiosas de crescimento, de convivência com Deus que a gente perde por ser bobo. Tá vendo o que que muda esses escritos? A gente não é a mesma pessoa mais não. Porque a gente parece que fala assim, meu Deus do céu, as coisas que eu vejo, Deus falando em coisas que poderia passar desapercebido pelos outros. Você começa a ter uma sensibilidade, né? Muito grande de ver a ação de Deus em tudo. Por meio das pessoas que ele utiliza, ele pode se comunicar de várias formas com você. E você precisa ter esse olhar atento para não perder essa vida palpitante, né? Para você acompanhar esses movimentos juntos, colocando o seu eco, a sua correspondência ali também, né? Então é muito grande, é muito grande. O trecho é muito grande, então eu vou falar as principais coisas que ficou no meu coração, né? De tudo que Jesus está ensinando, né? Porque o objetivo aqui é falar do que são esses escritos, né? O que que eles produzem na nossa alma, o que que eles fazem na nossa alma, né? Então, gente, esses escritos aqui são vida, né? Uma vida, vida essa, né? Que é como se ela tivesse assim, que escondida nas coisas. Tudo à sua volta fosse véus, né? Que escondesse essa comunicação de Deus
e que Deus está se comunicando, né? Mas por um fechamento nosso, uma indisposição, a gente não estava vendo, né? Então você descobre, né, Deus mais próximo do que você imagina, né? Ser nessa vida palpitante. E esses escritos é Deus falando com você. Não pensa assim, é Deus falando com toda a humanidade, né? E você ouvindo, você ouve por todos, né? Na divina vontade, tudo que você faz, tudo que você vive em nome de todos. Então você está fazendo o que todas as criaturas deveriam estar fazendo, que é dar atenção para esses escritos, que é dar atenção e vivendo isso que Jesus está falando. Então pensa, é Ele falando com você, é Deus falando com você, né? É Deus que fez um cerco ao seu querer humano, né? Fez um cerco para se comunicar com você, fez esses escritos chegar, trabalhou na sua vida para que você chegasse nesse momento, né? E contemplasse essas verdades, porque é assim que eu me sinto, que eu fui cercada, preparada para ouvir essas verdades, né? Que Ele cercou a mim mesma, né? Hoje eu entendo muitas coisas que eu fiquei privada, né, de ter, justamente para produzir na minha alma, né, essa disposição para ouvir essas verdades. Porque se eu tivesse tudo, eu estava lá distraída no mundo, né? Então, Deus sabe o que Ele faz, Ele prepara a pessoa, Ele cerca a vida dela, porque o principal é trabalhar nessa questão espiritual, não material, né? E aí, quando a Luísa agradece a Jesus por fazer, né, revelar esses escritos, ele fala, eu que tenho que te agradecer, né? Por ter me ouvido. Olha para você ver, gente, a simplicidade dele. Ele agradece a criatura. Vou parar tudo para ouvir ele. Ele agradece. Você tem ideia da Deus, a felicidade, o contentamento que ele sente? Meu Deus do céu, porque o contentamento com a felicidade que a gente sente é a própria felicidade dele e a gente ainda não consegue sentir tudo na dimensão que o que esses escritos representam. Muitas das vezes ele esconde de nós, né? Porque senão a gente não aguentaria, né, de amor, né? Então, às vezes, ele esconde de nós a felicidade que ele sente. Tem ideia do bem que isso produz? Meu Deus do céu, a gente não consegue dimensionar, né? E tem uma felicidade que ele sente em nós quando a gente para tudo para dar atenção para a palavra de Deus, para a palavra dele. Porque ele fala assim: eu que sou o pobre dos pobres, né? Aquele que ninguém dá alimento, aquele que eles não se preocupam, né? Não preocupa. E sabe o que alimenta Jesus? Essa comunicação. Falar do que ele gosta de falar. É isso? Não é o que deixa uma pessoa feliz com você, não é você falar do que ela gosta. Você falar de algo que ela não gosta, que não tem nada a ver com a vida dela, não tem muito sentido, né? Você vai falar de futebol com alguém que não joga futebol, que não sabe nada de futebol, né? Não tem sentido essa conversa. Então não tem coisa mais maravilhosa, porque pensa, tudo foi feito para Deus trazer essa comunicação. Tudo está falando da divina vontade, a redenção toda fala da divina vontade. Jesus fala, a minha vida toda fala da divina vontade, desse propósito. As minhas chagas falam, né? Tudo que eu fiz está falando desses escritos. Tudo criado está falando desses escritos. Então imagina o que é o Senhor poder agora falar mesmo, abertamente, sem assim, sem ser censurado pelo querer humano, que diz não fala isso, não fala aquilo. Jesus já, as suas revelações já estão encerradas, né? Muitos falam isso, não acreditam nos estudos, as místicas, as revelações das místicas, não acreditam no que Jesus revela para essas místicas, fazem pouco disso, porque acham que Jesus não tem mais nada para falar. Como que um Deus eterno que vive e que pensa e que o pensamento dele é eterno, que tudo nele é eterno, como alguém que é eterno não tem o que falar? Isso quem se esgota é quem não é eterno. Quem tem limite é quem não é eterno. Como alguém que é eterno tem limite, né? Como que Deus não tem mais o que falar? Como que um Deus tão criativo, criador de tudo isso, e tão minucioso, tão detalhista, né? Tão diverso, cria tanta coisa incrível, não tem o que falar, né? Como você que pensa não tem o que falar, é uma coisa estranha, né? E porque não vê em Deus desse jeito, né? Não vê em Deus interessado. Mas o mais interessado nesses escritos é o próprio Deus. O mais interessado nessas verdades é o próprio Deus. Ele te faz ter o mesmo interesse dele, te coloca a mesma urgência. Então, tudo que ele faz ele te tira, né, de campo, do campo que você estava, humano, de preocupação humana, para você se colocar a sua atenção aqui. Então, pensa no valor que tem para a humanidade conhecer isso. Porque do mesmo modo que isso fez a minha vida dar uma volta de 360 graus e ver as coisas numa outra ótica, imagina o que isso não vai produzir nas outras pessoas. Então, a gente sente a mesma urgência dele.
a mesma necessidade que ele sente, né? Então ele fala que eu agradeço a ti também, que prestaste a receber minhas lições, a fazer o sacrifício de escrever sobre meu ditado. Eu agradeço, né? Porque é minha vontade que estava com você enquanto você escrevia. Então é o próprio Deus que fala através de nós. É o próprio Deus que está conosco quando a gente está lendo esses escritos. Ele está do nosso lado lendo e explicando, porque se não for ele para explicar, a gente não entende. Então, pensa que para ele a coisa mais preciosa é estar todo atento a estar ali com você, te explicando isso, te ajudando a entender isso. Que às vezes a pessoa pensa assim, não, se eu ler isso, acabou meu trabalho na igreja, acabou meu trabalho nas pastorais, acabou a minha outra vida, né, de devoção, eu não posso abandonar, se eu não estou abandonando na igreja, eu tô abandonando a minha fé, e entende tudo errado, né? Porque não entende o valor desse bem, porque se entendesse o valor desse bem, faria de tudo para entender a divina vontade, a pôr os olhos nesses escritos, a dar valor a esses escritos, o mesmo valor que o próprio Deus dá. Gente, às vezes a pessoa pensa assim, é exagero de vocês que estão falando aí, né? Calma aí, não é tudo isso não. Que exagero nosso. É a palavra do próprio Jesus. Então, ele é o exagerado então, porque o interesse é todo dele. É todo dele, a atenção é toda dele para fazer esses escritos chegar. Cercou a vida da Luísa, né? Protegeu, colocou ela numa proteção para ela ser toda dele, né? Para ela dar toda a atenção. E falou: eu tive que te cercar de sofrimentos também. Ele falou isso num outro trecho. E falou assim: para ninguém dizer, ai, foi fácil para Luísa viver na divina vontade de escrever esses escritos, porque o Senhor já colocou ela assim desocupada de outras coisas humanas, no quarto dela lá, só disponível para Jesus, né? Ela foi privilegiada por receber. Aí ele colocou tanto sofrimento e falou assim: filho, eu tive que te cercar de sofrimento para você perceber o sacrifício também que você teve que fazer para viver isso. Para ninguém ter o que dizer que você não sofreu, que você não se sacrificou. A mesma coisa é nós. Ele não tirou a gente do mundo. Não é que os problemas da nossa casa acabou, não. Não é que a gente não tem problema no caso com o esposo, não tem dificuldade no trabalho. Não, a gente está no mesmo mundo que todo mundo está, que tem guerra, que tem dificuldade, que tem os políticos corruptos, que tem violência, sai e é assaltado do mesmo jeito, né? Corre risco de ser assaltado do mesmo jeito. A gente está vivendo as mesmas realidades, estamos também temos dificuldades com familiares, problemas com familiares, temos vida como qualquer pessoa, dificuldade como qualquer um enfrenta, pagamos imposto, né? Temos toda essa vida que todo mundo tem, que precisa trabalhar cedo, que precisa se dedicar, que precisa se esforçar, toda a vida que a pessoa tem, todas essas dificuldades. Então, também temos que sacrificar, né? Para dar atenção para Deus, para dar atenção para esse conteúdo, para dar atenção para o divino, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, é fácil para quem aí está falando, porque com certeza não tem dificuldade, não tem lutas, não tem compromisso, né? Então ela está toda disponível para dar atenção para isso, mas eu não posso. Eu não posso, Deus entende, eu não posso, eu tenho uma vida muito corrida. Aqui tá cheio de gente com vida corrida. E mesmo nessa vida corrida, esses escritos estão sendo vivos na vida delas, aonde elas estão. E estão percorrendo pelas mentes dela, em tudo que ela faz, permeando tudo que elas fazem. Porque a gente entende que toda essa nossa vida é Deus que nos fornece e Ele quer estar em tudo. Às vezes a pessoa pensa que para estar com Deus ela tem que se isolar do mundo e ficar num lugar parado, né? Para poder dar atenção para Deus. Porque ela não entende que na vida dela Deus está falando e que Deus quer ensiná-la como viver essa vida, que Deus quer compartilhar tudo com ela, que tem algo, tem uma linguagem, tem um querer de Deus, que como Deus quer que ela seja como esposa, como mãe, como trabalhador, né? Na vida, né? Que tem uma ordem para tudo acontecer, né? Que aquela vida que Deus deu para ela é perfeita para ela viver na divina vontade, e não tem ninguém, ser humano nenhum, que pode dar desculpa para falar que não é possível viver isso. Porque aqui a gente tem pessoas de diversas idades, de diversas situações, e que estão vivendo isso, que estão colocando esses escritos na vida, né? Então não tem desculpa, né? Então tem pessoas assim de diversos estados de vida também, tem solteiros, tem jovem. Então, olha para você ver, né? É possível. Por quê? Porque todos nós somos feitos para isso. Como que Deus pediria algo que fosse impossível, né? Deus não está dizendo coisas impossíveis. Ao contrário, fomos feitos para isso. Ah, mas esse mundo não nos dá essa condição, essa correria. Ah, pensa diferente que com Jesus se resolve tudo, né?
com Jesus na veia, né? Você consegue trabalhar, você consegue cuidar dos seus filhos, como nós demos o nosso testemunho, mostrando a nossa vida, na nossa casa. Você consegue fazer tudo, tendo esse Deus para te ajudar, né? Você não é uma coisa impossível, a sua vida não é uma coisa impossível. Saiu tudo o ato único de Deus. Deus já decretou, fulano de tal viveria em tal lugar, seria casado, seu seria solteiro, tal, né? Moraria em tal região, teria tal familiares. Então já está tudo assim ordenado, orquestrado por ele, né? Então, mas com o olhar humano sufoca tudo. Você só vai ver um muro à sua volta de impossibilidade. Mas com Deus esse muro é destruído e tudo se torna possível, né? O que aos seus olhos hoje pode ser impossível, para Deus é tudo possível. Então, aí Jesus fala, olha aqui, como será difícil a quem lê esses escritos não sentir a vida palpitante do meu querer e não se sacudir? Né? Isso mexeu comigo, gente. Isso tirou eu das minhas estruturas. Quando eu vi o livro do céu, eu já fiquei doida. Que é livro do céu? O livro que veio do céu. Como que é isso? Um livro do céu. Nossa Senhora, eu já li tudo qualquer livro, mas livro do céu. Sabe? Só o falar, só o escrito, tem só o título, né? Entendeu? E quando você vê que é Jesus falando, Nossa Senhora, a palavra de Jesus, para a serva de Deus, Luísa Picarreta, aí você vai ver, meu Deus do céu, você fica doido de descobrir. É muito bom ouvir Jesus falar, não é igual a palavra de Jesus, o falar de Jesus é único, né? É algo assim, meu Deus do céu. Olha aqui, o falar de Jesus não é como o nosso, que tanto se entende por quanto se diz, né? A gente tem que detalhar muito, né, para se fazer explicar, né? Falar de Jesus não, mas uma só palavra de Jesus deixa uma luz imensa que te ocupa a cabeça o dia todo. Que eu ruminando bem, né, pensando bem no que ele falou, poderia fazer estar ocupado todo dia em profundíssima meditação. É por isso que se eu quisesse dizer tudo, me prolongaria demais e faltaria o tempo para dizer. A mesma coisa para mim aqui. Me falta o tempo para dizer tudo, né? Então, olha para você ver. E a palavra de Jesus, ela cria o que ela disse, né? Meu Deus do céu, que ó, quando Jesus falou do sofrimento para Luísa, olha o que ele fez. Olha o que infundiu dentro dela. Quem pode dizer o que me ficou depois de se falar de Jesus? Só digo que se acendeu em mim tal desejo de sofrer, e não só desejo, senão que sinto em mim como uma infusão, né? Como uma coisa natural o sofrer. Tanto que tenho para mim como maior desgraça o não sofrer. E tá a mesma coisa que a gente sente quando ele fala que é uma situação para a gente morrer para nós mesmos. Ruth, morre para esse pensamento aí. Para com isso. Você está pensando em você mesma. É Jesus que está falando isso comigo. Então, quando Jesus fala algo assim para mim, que é para mim morrer para pensamento, sejam coisas que eu relatei de ciúme do esposo, pensamentos assim, eu não vou conseguir, não sei o quê, mas eu estou me sentindo mal, me bate um estado de ânimo, eu não consigo falar, então por isso eu não vou participar da live. Eu falava assim, né? Eu me sinto amargurada, essas coisas, morre para isso, morre para isso. É tão poderoso que Jesus fala, né? Quando ele meio que persuade, né? Falando da importância, do valor que tem aquilo que está pedindo. É tão poderoso isso que eu já sinto em mim essa infusão. Tipo, Nossa Senhora, se isso é a coisa mais preciosa, eu não quero negar para Jesus. E ao mesmo tempo, você sente que seria uma desgraça, igual falou que seria uma desgraça não sofrer. Então, seria uma desgraça não fazer o que Deus está fazendo, pedindo. Seria uma desgraça eu continuar com esse pensamento meu. Então, na hora, você joga fora aquele pensamento. Não pensa muito, não. Você joga aquilo fora. Ter aquele pensamento para você que antes talvez era importante, você achava que aquela sua opinião era tão importante, na hora é uma porcaria, não vale mais nada. De tanto que a palavra dele te convence, não vale mais nada aquilo ali. Aquilo que você tinha como até um ídolozinho seu, assim, né? Que você pegava e dava carinho para aquele pensamento humano. Acabou o mimimi. Acaba os mimimi. Acaba essas coisas. Quanta coisa, né? Quanta coisa que isso produziu na minha vida. Meu Deus do céu. Aqui, ó, aqui que Jesus falou, vai ser muito difícil quem lê esses escritos aqui não se sacudir pela virtude de seu pulsar, porque a palavra é viva. Não é uma palavra dita sem substância, sem nada, que não te toca, não. É a palavra do próprio Cristo. Não tem como você ver a vida de Cristo, ele próprio narrando
como a gente vê na Voltorta, nos outros livros, e não sentir esse amor, essa infusão desse amor, essa felicidade, como você está lá naquele momento com ele. Você sente assim vivo, mas tão vivo, que você está lá, que ele está contando para você, ele está falando com você, né? Com você. Então é muito grande. Esses escritos sobre o meu Supremo Fit, ela tem uma luz tão poderosa que vai arrebatar a vontade humana. Aqui, ó, vai ser bálsamo para tirar as feridas, nossa, tudo que a gente fala, eu não perdoo fulano por causa disso e daquilo. As coisas assim, gente, eu fui curada. Eu vivi em psicólogo, eu vivi em psicólogo, entendeu? E era meses de tratamento, sabe? De coisas assim que eu não conseguia abandonar, que eu não conseguia me abrir. Eu falei, não, olha, pelo jeito que eu tô vivendo, eu não tenho condição mesmo de casar, eu vou terminar com meu noivo. Eu falava assim com essa psicóloga, eu tenho pensamentos muito fechados, eu sou uma pessoa muito fria, muito fechada. E tanta coisa que eu ficava falando das minhas dores, das minhas dificuldades, da minha timidez, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E essas verdades, e não é só essas verdades lidas, porque antes eu não entendia. Mais que eu sabia que era Deus, eu não conseguia. Vamos dizer assim, eu precisei de uma tradutora, precisei de alguém para fazer as vezes de Jesus na minha vida, para me conseguir aplicar. Então, vendo o exemplo de outra pessoa na divina vontade, né? E ela me ajudando a ser nessa tradutora, né? Meu Deus do céu. Então, essas palavras de Jesus sendo ditas para mim, morre para isso. Coisas simples. É igual a Luísa falou, que é um falar pequeno de Jesus. Jesus, assim, é verbo, né? Ele falou, mas aquele falar ali faz tanta coisa dentro de nós. Tanta coisa, tão verdadeira, tão penetrante. Meu Deus do céu, aquilo ali tirou tantas feridas que eu levava tempo em psicólogo e não conseguia me curar. Porque eu ficava só contando, só remoendo, só remoendo. Aí Jesus vai e fala, morre pra isso aí. É tudo mimimi. Sério, falava assim, parecia assim, nossa Senhor, que judiação. Só tá vendo que eu tô deprimida? Acabou a depressão. Acabou. Ela será um ópio a tudo que é terra. Você vai ver as coisas assim, sem... Pode você nem ver mais o problema. Sabe, aquilo que você fazia tanta questão se torna nada. As paixões sentirão morrer, né? Ah, hoje eu nem fico olhando esse ânimo, não. Sentimento, não. Aquela coisa, o sentimento, aí eu não vou fazer isso porque eu não tô bem. Quando eu estiver bem, eu faço minha partilha, eu faço o que Jesus está pedindo, participo da live. Acabou tudo. Nem ligo mais para mim. Eu não existo para mim mesma. É estranho, sabe? E da morte delas, dessa morte, ressurgirá a vida do céu em minhas criaturas. Aí vem os atributos de Deus. Então eu não vivo com meus atributos humanos. É a bondade, é o amor, é a misericórdia, é a sabedoria, né? É a justiça, é a verdade. É com os atributos de Deus, vai surgir na vida do céu. Então você começa a viver como uma pessoa que está na terra, mas já é cidadã do céu, já vive uma vida de céu, já tem comportamentos de céu. A vida do céu, assim na terra como no céu, cumprimento do Pai Nosso. Tem ideia do que é isso? Em meias criaturas. Olha lá, ó. Essas verdades, olha o que essas verdades fazem. São exército celestial, é um exército que vão colocar em cerco a sua vontade humana. Parece que no começo faz uma guerra mesmo com você, para você tomar uma atitude. Para morrer por sua vontade humana. No começo parece que é uma guerra, uma violência que tá te fazendo. Ai, Senhor, mas precisava falar desse jeito, eu não sabia que o Senhor falava desse jeito. O Senhor tá dizendo que eu sou pegada a isso, aquilo e não sei o que, o outro. Às vezes para fazer um exército contra você mesmo, mas na verdade não. Essa destruição não é seu mal, não é sua ruína. Você vai perceber que aquilo que você achava que você ia morrer sem aquilo, na verdade você estava morrendo por causa daquilo. E na verdade, a sua verdadeira vida mesmo, a verdadeira vida não era viver sob esse jugo de apego humano, de terreno, não. Então faz ressurgir a verdadeira vida que você foi feita para viver. A paz, a felicidade, a vida de minha vontade. Ah lá, o cerco que porão não fará mal, nunca vai fazer mal, as verdades do Senhor. Nunca faz mal, né? Ai, nossa, essas pessoas ficam ouvindo isso com Jesus, do jeito que Jesus fala, vão embora, não vão ouvir. Isso é humano, o humano não quer ouvir nada que tire isso do lugar. Está acostumado a ouvir aquelas mensagens doces, né? Mas a pessoa nunca muda, é todas as vezes a mesma mesmice. É o que eu vejo muito no grupo de oração que eu participo.
Ah, Jesus vem te curar, Jesus vem te consolar. Você que está desanimado, eu falo assim, meu Deus, mas todo o grupo de oração tem gente desanimada e é as mesmas pessoas que vão. Como assim que desanima tão fácil? Mas é porque enquanto você ficar ali girando em torno de si mesmo, em torno daquela situação e não mudar aquela situação, você vai continuar ali sujeito é como se você ficasse girando, né, na sua própria vida, nos seus próprios pensamentos. Entendeu? Então você vai ficar sempre numa montanha russa, altos e baixos do seu ser humano ali, das suas coisinhas, dos seus pensamentos. Nunca vai ter cura verdadeira. Então, o que que a palavra de Jesus fala? Ele fala, eu faço igual um médico, que eu não fico passando remedinho, não, pomadinha, não, né? Só para você não ver a ferida fora, não, para ninguém ver, não, né? Porque se você não vê, também você não toma consciência do que tem que mudar. Não, eu preciso, se eu tivesse dó, Jesus fala, se eu tivesse dó, eu não ia curar vocês. Eu preciso fazer como médico que tem que abrir mesmo, expor a ferida. Expor o problema, tem que pôr a mão na lama da sua vontade humana, tem que te fazer pôr a mão na lama, enfrentar a situação. Que é isso que esse querer faz, faz a gente se movimentar, a gente realmente agir, de verdade. Não a gente fica falando, não, Jesus, é porque eu sou desse jeito, por causa disso, opa, vamos resolver isso, vai continuar assim até quando? Então é isso que ele faz, é como médico que vai lá dentro da ferida mesmo e faz a cirurgia, por pior que seja, por mais feio que seja a exposição, né? Mas ele não faz isso para te envergonhar, para te humilhar, para te desanimar. Não, é justamente porque tá lá dentro, tem que ser tirado isso, senão enquanto isso não for tirado, pode passar um remedinho, vai aliviar o sintoma, mas a doença tá lá ainda. Tá aquela doença lá, tá aquele apego lá, tá aquela paixão lá dentro, então tem que tirar. Então ele precisa ser esse médico. Então a palavra de Deus é tão poderosa que é como se fosse alguém assim que colocasse a mão lá, mexesse lá na sua medula, mexesse lá dentro de você mesmo. Se não for esse falar forte de Jesus, às vezes não tem os efeitos necessários. Por isso que às vezes você sente uma guerra. Ah, parece que fez uma violência comigo para me fazer eu morrer pro meu humano. Parece que teve que fazer uma violência, né? Mas quando você sai desse âmbito de ver assim e começa a ver a luz e ver o que ele está fazendo, olha para o que o médico está fazendo, olha para a bondade do médico. Não fica olhando só para a ferida exposta, não, se está doendo ou não. Olha bem, olha bem o que o médico está fazendo, o objetivo do médico. Qual é o objetivo do médico? Tirar aquele tumor, tirar aquilo que está me adoecendo. Então fica nisso, no propósito, no plano, porque Jesus sempre olhou para o plano. E nos ensina a ver assim também. Entende? Porque não quer você, ele não quer nada mais, nada menos que o céu para você. Ele não quer o céu só como um lugar para você, que você está naquele lugar. Não, esse lugar tem que estar dentro de você. O que que adianta você estar dentro de um lugar e não se sentir parte dele? Que coisa horrorosa seria. Você está no lugar, mas você não entende nada do que está sendo feito naquele lugar. Você não entende o cronograma daquele lugar, você não entende. Você está no lugar assim, mas você está encantada só. Ah, nossa, que bonito. Está vislumbrada. E tem muitos que vão estar assim. Mas através desses escritos, ele não quer que seja só isso para você, o céu. Ele quer que você entenda o chão que você está pisando, que você conheça o seu Deus, que você saiba como ele trabalha, entendeu? Que você o conheça, porque você, senão você não consegue se aproximar, não tem o que falar com ele, não tem o que falar. Então, entende? Que ele está te curando de tudo que te impede de se aproximar dele, das suas opiniões, dos seus medos, dos mimimi, das dúvidas, das confusões, de tudo aquilo que é resistência dentro de você, para que seja feito esse bem, seja produzido dentro de você e acabe o mal. Dê morte ao querer humano mesmo. Entende? Então, tem ideia do que esses escritos faz dentro de nós? Eu não conversava com Deus como eu converso antes. E tudo eu falo com Ele. Eu falo com Ele em qualquer lugar. Eu não tenho escrúpulo nenhum. Eu tinha tanto escrúpulo, tanto. E hoje, até tomando um banho, eu tô falando com Deus. Em qualquer lugar, eu tô falando com Deus. Eu não sinto maldade nisso. Não tem maldade nisso. Entende? Então, assim, sabe o que é você se sentir realmente cercada por Deus, né? E você também estar atento a Ele, a querer saber dEle, a querer saber tudo dEle. Não tem aquela visão assim, ah, eu não posso tocar nesse mistério porque eu sou muito pecador.
Ah, eu não posso saber mais sobre o meu Deus, porque enquanto eu estou aqui na terra, não tenho o que dizer, não tenho o que saber, é mistério, vamos deixar assim. Quem disse que essa é a relação que Deus quer com a gente? Imagina, um filho dentro da casa do pai que tem medo de perguntar a história do pai, tem medo de conversar sobre o pai. Ah, não, isso aí é coisa pessoal do meu pai, o que ele viveu, o que ele fez. Eu não vou me intrometer no trabalho dele, não. Eu sei que ele sai tal para trabalhar, mas não sei o que ele está fazendo lá, não. Mas não vou perguntar, não, isso seria intromissão. Nossa, o pai não tem como contar para ninguém como foi o trabalho, porque nenhum filho sabe o que ele faz. Tipo assim, entendeu? Então, como que ele vai desabafar e contar como que foi o trabalho dele daquele dia, sem que os filhos não estão interessados em saber do trabalho dele? Então, esse pai se sente. Ele pode estar vivo ali no meio deles, né? Mas ele fica assim. Cada filho está dentro do seu quarto, no seu mundinho, no seu videogame, e o pai não tem ninguém para sentar na mesa e conversar com ele. Você tem ideia desse Deus que quer você na mesa conversando com ele, conhecendo ele, né? Mas tem dentro de nós coisas que nos impedem de aproximar por causa da visão da culpa original, né? E de ver Deus tão distante de nós. Então tem que ser tirado tudo o empecilho que nós mesmos criamos para aproximar de Deus. Nós criamos coisinhas, mimimis, escrúpulos, não posso falar disso que vai ofender a Deus. Tem gente que acha que assim, que se falar que Deus estava com ela lavando vasilha, vai falar que está diminuindo Deus. Não é pecado. Deus não é tão pequeno assim, não. Acho que está diminuindo Deus, que Deus deixa de ser grande para habitar na criatura. Meu Deus do céu! Tem ideia dos racionalismos, dos ismos dentro da nossa cabeça, né? Que tem que ser tirada, né? Então, às vezes, é preciso fazer uma guerra conosco. Porque essa vontade humana, a vontade humana é perigosa quando ela está muito viva. Senão a gente cai nela, a vontade humana, ela é cheia de armadilha, né? Ela é cheia de autopiedade. Então, se Jesus não for firme, meu Deus, e ele é firme, ele não, ele é firme, entendeu? E ensina a gente a ser assim também, filha, não ouve sua vontade humana, senão você vai amar ela. Você vai se deliciar aí, ó, com o seu humano aí, ou com o humano dos outros. Cuidado, cuidado com a sua vontade humana, entendeu? Então, a gente ensina a ser firme. Então, o cerco que porão não vai fazer mal, nunca vai fazer mal, né? Nunca a ninguém, porque a minha vontade é de pôr em estado de cerco aquele humano. Então, te cerca pro bem, a fim de que não tiranize mais as pobres criaturas. Então, quem tá te fazendo mal? Tem gente que acha que é a palavra de Deus que faz mal para ela. Ai, eu não consigo ver essas coisas, é muito difícil o que Deus está falando, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu não gosto quando Jesus fala desse jeito, que Jesus é misericórdia, não fala pesado, ele nunca briga, ele nunca castiga ninguém. Se Jesus falar que castiga as criaturas, é que horror. Isso é mentira, não. Jesus não fala palavras duras, não. Ele ama. Ele ama, ele fala pra gente não julgueis, não julgueis, ele ama, ele não fala nada disso. Você está entendendo que quem é o seu inimigo é si mesmo? E às vezes ninguém quer ser o réu, né? Ninguém quer entender que quem está te tiranizando esse tempo todo e está te fazendo mal é você mesmo com sua vontade humana. Que sua vontade humana arruma desculpa para aproximar de Deus. E ela parece que é sua amiguinha, né? Que quer te proteger de sofrer, está te protegendo de Deus. Você está criando uma autoproteção de Deus. Você está entendendo que quando Deus traz essas palavras e fala forte com a gente, não é Ele que está fazendo a violência, é dentro de nós mesmos, né? Que é o querer humano mesmo, se estrebuchando, se fazendo pirraça, não querendo ouvir, querendo tampar os ouvidos e fingir que, não vou fingir que nem é comigo. Nem Deus sabe do que eu passo. E acho que é Jesus que está ensinando ela a pensar assim, mas não é. É o querer humano dela que já quer fugir, que já quer uma desculpa. Mas eu não perdoo por causa disso, disso, disso. É por causa disso, 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 disso. É porque fizeram isso, isso, isso comigo. Você está entendendo que a pessoa vive sofrendo sobre réu? É como se ela tivesse assim, como alguém que foi sequestrada e tivesse em cárcere. Pelo seu próprio querer. Pelo seu próprio querer. E Deus quer que você seja livre lá, mas que as deixem livres no reino de minha vontade. Então é isso, e por isso que ele insiste que esses escritos cheguem, insiste para que a gente conheça a divina vontade, para que a gente não viva mais ignorante do nosso Criador, porque não tem cárcere maior do que a ignorância. É assim que eu me sentia mesmo. Meu Deus, eu estava perdendo tempo. Então não tem cárcere maior que a ignorância, gente. Olha só. Então, olha só o que Jesus fala.
Meu amor, Jesus, ponho-te. Ah, não, que é a Luísa falando para Jesus, né? Que ela também quer pôr os atos dela como exército diante dele, né? Que é os próprios atos de Jesus nela, né? Para formar um exército para pedir o reino do Fiat. Então, quando Jesus nos ensina a viver isso, não tem como a gente não querer para os outros, né? Porque essa é a nossa missão, conhecer, amar e servir a Deus. E nós vamos servir divulgando essas verdades, dando testemunho da nossa vida, dizendo para as pessoas, vale a pena. Sai dessa mesmice do querer humano, sai dessa letargia do querer humano. Então a gente também vai ser, as coisas que vai sair da nossa boca vai ser exército para fazer o mesmo que aconteceu com a gente. Fazer violência ao querer humano das pessoas também. Por isso que às vezes a gente tem que falar muito firme para a pessoa sair daquela mesmice, sair daquelas desculpas, sair daqueles mimimi, para que ela possa viver isso também. Então, às vezes, a gente, as palavras saídas de nós são desabafo do próprio Jesus, e às vezes são um exército também que vai atrás dos outros, né? Para que essa divina vontade chegue até os outros e seja conhecida. Então, a mesma coisa que acontece dentro de nós, a gente passa para o outro. Por isso é amar o próximo como a si mesmo, é querer o que a gente vive e querer para o outro. O bem que a gente sabe que esses escritos faz para nós, a gente não pode guardar para nós, a gente passa para o outro, a gente passa para o nosso próximo. É por isso que a gente fala igual um papagaio e nunca consegue terminar de falar, e nunca sente que falou o suficiente. Porque uma palavra puxa outra, nossa boca, uma coisa que fala puxa outra coisa, né? Então a gente sempre sente que não falou tudo o que precisava falar, mas fala, fala, fala e continua falando, 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 né? Esses caracteres estão dentro de nós e está saindo de nós também, né? Então a gente está comunicando de dentro para fora, falando daquilo que esses escritos fez dentro de nós, mudou, cercou o nosso querer humano, nos chacoalhou, né? Nos fez perceber que a gente estava vivendo na mesmice, preso a nós mesmos, né? E não vendo Deus próximo de nós, e a gente começa a perceber. Então, tem ideia do valor desses escritos, da divina vontade? Tem ideia do que isso vai produzir no mundo? Tem ideia do que é isso dentro de uma criatura? É o próprio Deus vivendo dentro da criatura, regendo a criatura, né? Sendo o rei dos corações, tomando o trono dos corações. Então é a mesma coisa que a gente quer para os nossos irmãos. Esse desejo que nos provoca a falar, né, a querer isso, é o mesmo de Deus, né? Que a divina vontade seja conhecida, né? É tudo o trabalho de Jesus, né? A vida de Jesus foi toda para isso, a vida de Nossa Senhora, a vida de Luísa Picarreta, toda para isso. Então a nossa vida também, né? Ao comunicar a importância desses escritos, o valor da nossa vida, a gente vendo o bem que isso faz na nossa vida, nós não vivemos para nós representamos toda a humanidade. Então, nós queremos também que todas as vontades humanas seus sejam cercadas por ti, né? Que todas as pessoas sejam. É isso que está fazendo no mundo. Ele está nos cercando de um jeito que, se a gente for observar o que Deus está fazendo no mundo, ele está cercando o homem de um modo que vai ter que. Na hora, a gente só posso olhar para o céu, não posso confiar no homem. Não é nem político que está minha segurança, não é nisso, nem naquilo, né? Então, ele vai permitindo os desapontamentos, ele vai permitindo as situações para que as pessoas voltem para ele. Então, é como que um exército vindo e cercando as pessoas. Os acontecimentos, as circunstâncias da vida são formas de Deus se comunicar também, são caracteres de Deus. Deus está falando através dos acontecimentos. Então, está cercando a humanidade de tal jeito para que todos possam se voltar para Ele. E está permitindo muitas coisas para tirar a cabeça do homem e preso na matéria, para que o homem volte para Deus, para que o homem olhe para Deus, que ele fique cercado de tal modo que não tenha como ele não olhar para Deus, né? Então Deus sabe o que Ele está fazendo na humanidade e tudo isso é para isso. E nós estamos junto com Ele nessa, fazendo o nosso trabalho também, né? Trabalhando também na divina vontade, né? Na divulgação, na vida, no testemunho da nossa vida nesses escritos. Então eu posso te dizer, vale a pena, né? É a verdadeira felicidade, a vida de céu, de verdade, porque a vida com Deus, né? É você realmente, sabe, que eles vão fazer no céu? Se não é ver Deus, contemplar Deus, então o que a gente faz através desses escritos? Conhecer, amar e servir a Deus. Contemplar a Deus. É o próprio Deus que nós contemplamos nesses escritos. Amém? Que Deus nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém.